Bom dia, senhor presidente, deputados, deputadas, senhores telespectadores, radiovintes. Antes de entrar no meu assunto da pauta de hoje, quero também prestar minha homenagem à cidade do Crato, nas pessoas aqui dos deputados Eli Aguiar e Zé Ailton Brasil, que aqui também representam essa cidade maravilhosa. O Crato é uma cidade das mais fantásticas do Brasil e já foi exaltada aqui as qualidades e os valores daqueles que são seus filhos. E eu quero lembrar também que a cidade é de uma beleza natural incrível. Tem uma das maiores reservas ecológicas do nosso país, um geoparque que é fabuloso, um dos únicos do mundo, e uma fauna, uma flora muito rica, com características bem peculiares e bem particulares, fontes maravilhosas, clubes excelentes e uma população extremamente receptiva e carinhosa, o que faz o Crato ser conhecida pelo Brasil afora como o Cratinho de Açúcar, sendo essa cidade maravilhosa que completa seus 152 anos. Então, minha homenagem a todos os cratenses, inclusive a minha mãe também é natural do Crato. Senhor presidente, o déficit habitacional no Brasil, ele é calculado em aproximadamente 8 milhões de moradias. E acredito que realmente deve ser muito mais. Na nossa região metropolitana, aqui em Fortaleza, é calculado em mais de 150 mil moradores, famílias que não teriam as suas casas próprias. E muito já se debateu nesse país sobre as reais causas do déficit habitacional, da moradia precária, como sendo resultado do início dos anos 60, da grande migração dos camponeses para as grandes cidades, que aumentou a população dos grandes centros urbanos, fazendo com que essa população, no desespero de encontrar trabalho, terminasse por se sujeitar a morar de qualquer forma, em qualquer circunstância, iniciando-se um processo de favelização das grandes cidades. Uma situação que foi, à medida que os anos passavam, foi se tornando mais precária e mais difícil. E a falta de política pública no Brasil, destinada a criar um crédito para que essas pessoas pudessem resolver o seu problema de moradia, passou a ser apontada como uma das grandes responsabilidades, um dos grandes responsáveis por o crescente aumento da falta de moradia, esse déficit habitacional sempre mais crescente. E eu entendo que esse problema da falta de moradia, ele tem uma ligação muito estreita com o sistema que a gente vive, sistema capitalista, um sistema que pela sua própria natureza, ele é excludente, porque ele sempre mantém um exército de trabalhadores, de empregados, que é o exército de reserva da mão de obra, que vai ser aquela mais barata e sempre disponível para trabalhar em qualquer serviço, por mais insalubre, por mais ingrato que ele seja, mas disposto a vender a sua força de trabalho por qualquer coisa, por um prato de comida, para poder não ver seus filhos passarem fome. Esse sistema cruel, que sempre tem seus altos e baixos com desempregos, e aonde as nações ricas exploram as nações pobres, fazendo com que elas se tornem ainda cada vez mais pobres, para poder conseguir um equilíbrio social melhor nos seus países, ele, sem dúvida nenhuma, é o grande pai e mãe do nosso déficit habitacional. O desemprego no Brasil tem crescido nos últimos anos, nos últimos 2 anos. No governo do PT, atingimos o menor patamar de 4,8% em 1914, que é considerado como pleno emprego. E agora nós estamos chegando aí, já próximo aos 10% de desemprego. E lógico, depois que o mundo tornou-se globalizado, que a economia tornou-se globalizada, que as empresas montaram as suas sedes transnacionais e se reuniram em conglomerados com várias filiais em vários países, e a economia globalizada, ela passa a ter uma característica diferente. É quando a pátria-mãe do capitalismo sofre problemas econômicos, isso vai repercutir
lá nos países que estão em desenvolvimento. O desemprego sofre essas consequências desse cenário internacional. Isso não é de agora, isso é a partir do momento em que essa globalização tornou-se a realidade comercial entre as nações, uma dinâmica maior e uma situação muito mais efetiva. O desemprego no Brasil, ele já foi muito pior no governo Fernando Henrique Cardoso. O desemprego que hoje nós enfrentamos, ele não é o maior desemprego da história desse país. É um desemprego importante. E, sem dúvida nenhuma, esse desemprego, ele vai trazer consequências dramáticas para todos aqueles que sonham em ter a sua casa para morar e não vão poder, com salário, com a política de salário baixo, fazer a sua residência. Eu chego à questão da política do combate ao déficit habitacional, destacando a importante realização, e essa não é a primeira vez que faço isso aqui, e o faço porque acredito que merece essa política ser destacada e ser incorporada às ações de governo como uma política de Estado, que é o programa Minha Casa Minha Vida. Eu acho que essa é uma política vitoriosa no Brasil. Ela conseguiu impactos reais na diminuição do déficit habitacional. E os pesquisadores falam aí em torno de 2,5% a menos do déficit habitacional. Mas ela está ameaçada. Está ameaçada pelo governo interino Temer, que, entre outros cortes das políticas de assistência social, também ameaçou cortar a previsão, as casas que estavam programadas para serem dadas continuação às suas construções, que haviam sido contratadas pela presidenta Dilma, e também se somando aos cortes dos recursos dos ministérios que foram extintos, da CGU, do Ministério da Cultura, que depois voltou atrás, e entre esses cortes veio o corte do programa Minha Casa Minha Vida. A única esperança... Deputado Santana, Ferreira Aragão, quando puder. Pois não, deputado Ferreira. Deputado Ferreira, a única esperança que as pessoas pobres tinham de, em vida, conseguir chegar a deixar o pai, a mãe, deixar para os filhos uma moradia, era através desse programa Minha Casa Minha Vida. Eu tive a grata felicidade de, na Prefeitura de Juazeiro, ainda quando a presidenta Dilma ela era ministra, apresentar um programa Minha Casa Minha Vida para ela, um dos primeiros, um dos pioneiros aqui no Ceará, e ela prontamente apoiou a ideia, e nós, em Juazeiro, começamos e terminamos o primeiro programa feito no Ceará. É um momento em que você consegue ver que uma política de Estado, ela deu resultado, e que pessoas que jamais poderiam ter as suas casas, e que antes tinham como opção a organização e a luta para conquistar as casas, chegaram a ter as suas moradias e pagando uma parcela entre R$50 e R$25 por mês. No novo modelo proposto por Temer, o valor dessas parcelas se tornará muito superior ao aluguel que essas famílias conseguem pagar com enormes dificuldades no interior. E por conta disso, esse projeto, ele corre o risco de deixar de cumprir a sua mais importante missão social, que é de atender aquele mais pobre, o mais carente, o trabalhador mais desafortunado, aquele que tem um trabalho muitas vezes sem carteira assinada, que vive na informalidade e que por conta disso não consegue o financiamento para conseguir comprar a sua casa através dessas outras linhas de créditos que atendem e muito bem a classe média. A classe média tem conseguido, através de um programa Minha Casa Minha Vida, já numa faixa financeira diferenciada, resolver o seu problema de moradia. Então, acredito que essa política, como sendo uma política de Estado, ela deve ser uma prioridade. Deve ser uma prioridade. Vi com satisfação aqui na quinta-feira que estavam sendo sorteadas mais 1.032 casas do Complexo dos Escritores em Messejana. Esse Complexo dos Escritores de Messejana, são 8 escritores, eu consegui identificar aqui o nome de 4, que é o Machado de Assis, com 352
moradias, o Carlos Dumont com 144, o Castro Alves com 264 moradias, o José de Alencar com 272, num total de 1.920 moradias. O investimento do governo federal na ordem de 98 milhões, com a conta partida do governo do estado, governo Camilo Santana, de 13 milhões. E o governador Camilo, ele tem se esforçado para concretizar esse projeto aqui no Ceará, chegando aí me parece que o objetivo é 38 mil moradias, um objetivo realmente ambicioso, e acredito, deputado Ferreira, que nessa marcha nós iremos conseguir, com o governo do estado e o governo federal, se continuar o governo federal com essa política, esse número ambicioso. E gostaria de ver ou ouvi-lo, deputado Ferreira Aragão, sobre essa questão da moradia e o déficit habitacional. Pronto. Deputado Santana, o que está acontecendo com o Brasil de hoje não me causa estranheza. Eu estou aqui faz 12 anos, né? Eu estou aqui nessa casa. Se você pegar, deputada Raquel, uma gravação do deputado Ferreira Aragão há 2 anos e meio, eu já falava do Brasil de hoje. Não é que eu seja adivinhão, não. É porque aqui já se caminhava para isso, para se tomar o país, para promover um golpe. Eu não estou aqui defendendo Dilma nem Lula, até porque nenhum dos dois é meu candidato. Meu candidato é o Ciro Gomes. Meu candidato é o PDT. Mas a gente já via que a coisa estava ensaiada desde o dia que o Lula preconizou sobre o pré-sal. Eu digo, o Clube dos Barões de Petróleo vão tomar esse país, eles vão botar agentes aqui representando o Brasil, vão tomar, e nós estamos caminhando para tudo isso, e aconteceu. O que me preocupa, eu como pedetista histórico, tenho 26 anos de um único partido da minha vida, fui para lá pelos Maragatos, pela história do PDT, pelo Brizola, pelo Getúlio Vargas, que foi o embrião, por Jânio Quadros, pelos homens que fizeram a história do Brasil, eram homens de moral. Me preocupa também são as retiradas de direitos dos trabalhadores, como a deputada Raquel Marques estava falando, eu estava ouvindo. Isso me preocupa demais, que nós lutamos tanto para que o trabalhador fosse enxergado, e somente agora, nos últimos tempos, é que a gente viu uma sinalização de que o trabalhador ia ser respeitado. Com o Temer tem um estilo lento de trabalhar. A gente esperava que ele chegasse com uma locomotiva para arrastar os vagões, né? O senhor também esperou isso, tirou a Dilma, agora é comigo, deixa comigo que eu vou resolver. Mas é moroso o governo Temer, é um governo confuso, certo? É um governo lento, e é um governo que está mais preocupado em tirar direito do que de avançar o Brasil. Porque tudo bem, a gente foi uma metáfora com o futebol. A Dilma está jogando ruim, não estamos nem discutindo aqui a honestidade da Dilma. Se a Dilma é honesta ou desonesta. Isso aqui é com a Polícia Federal, isso aqui é com o Ministério Público, é com a Justiça. Estamos discutindo o governo da Dilma. A Dilma estava na morosidade. Então, o cara diz, olha, agora o Temer vai entrar e vai arregaçar. Nada disso aconteceu. O governinho lento, preocupado em tirar direito do trabalhador. Então, o senhor está de parabéns no comentário que o senhor faz. E a nossa preocupação continua e ficaremos aqui diligentes. Nós temos que nos mobilizar para que os trabalhadores não percam os seus direitos, que eu estou aqui para representá-los. Eu sou do PDT, histórico, com muito orgulho, Partido Democrata Trabalhista, contra a retirada de direito. Estou nessa, deputado Santana. Isso, deputado, eu acredito que essa crise, ela é muito grave, ela tem relação com a crise internacional, ela não vai passar rápido, e o que nós estamos precisando agora é de um governo que efetivamente proteja os trabalhadores no momento de crise. Essa política do Minha Casa Minha Vida é uma política que vem ao encontro disso. Nós sentimos hoje muito próximo da gente as ações que beneficiam a população mais carente. No Crato, por exemplo, existe a construção de 1.500 moradias. Isso é muito importante para enfrentar o déficit habitacional lá do Crato. Ajuda na geração de emprego e renda. Em Juazeiro, depois do que foi feito já, 1.280 no primeiro momento, agora 713 casas, já em 2013, e agora ainda tem em construção o conjunto São Sebastião, que são aproximadamente mais 700 casas. Isso gera emprego, 20 milhões de investimento no município como Juazeiro. É importante que esse programa não sofra, não seja penalizado por as medidas do governo Temer, que ele continue e, sobretudo, que
o governo que ocupe, que esteja administrando esse país, ele venha fazer uma política de proteção dos trabalhadores e não de retirada do direito dos trabalhadores. Vou conceder 1 minuto a Vossa Excelência. Ó, deputado, muito obrigado. Valendo. Como se dispõe a fazer o governo interino, o governo golpista. Essa política de construção de moradias para os pobres, ela deve ser efetivamente uma política de Estado, ela deve estar focada, sobretudo, em garantir para aquelas famílias com a renda muito baixa e que jamais poderiam construir casas com seu próprio recurso, porque o aluguel come nas suas mesas, porque ele tira, muitas vezes, a oportunidade de adquirir até mesmo roupa para os filhos, roupa para si mesmo. Então, precisa, sim, de um trabalho de largo alcance social como esse, que é capaz, nesse momento de crise, ser uma forma de enfrentamento da falta de emprego, gerando emprego a partir da construção civil, que ocorre com mais rapidez e com mais agilidade. Encerrando aqui minhas palavras, fazer uma saudação ao doutor Giovanni aqui presente, pré-candidato a prefeito lá em Juazeiro. É isso, senhor presidente. Vamos aí.